Agora, eu quero fazer um pedido para vocês. O pedido é, se eu estou falando para alguém que está orando por um amigo ou por uma amiga, ou por um filho ou por uma filha que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, continue orando. Sabe por quê? Porque todos os dias, Satanás ele pede permissão para Deus para nos matar, para matar uma filha, para matar um filho, para matar um amigo que nós estamos intercedendo. E eu quero dizer para você que muitas vezes os nossos familiares, eles são protegidos por Deus por causa dessas nossas orações intercessoras, sabia? As nossas orações intercessoras fazem a diferença na vida das pessoas. Então nós não podemos deixar de interceder por aquelas pessoas que nós amamos. Muitas vezes eu estou falando para alguém que está falando assim, pastor, mas eu já orei muito, eu já intercedi muito, e parece que a pessoa não muda, parece que fica até pior, que eles não ficam não. Não deixe de orar pelas pessoas que você realmente ama, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não quer que nenhum ser humano se perca, principalmente essas pessoas que nós amamos, mas ainda estão longe dos caminhos do Senhor. Deus, ele está protegendo essas pessoas. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia agora e abri-la, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, você vai encontrar uma coisa interessante agora, e eu quero contar uma experiência que aconteceu agora, essa semana, 2, 3 dias atrás, quero contar essa experiência para vocês, tá bom? Então, abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, eu leio aqui 2 Pedro 3, versículos 9 e versículos 10. E versículo 10. Olha o que está dizendo a Bíblia. A Bíblia diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Muitas vezes eu estou falando para alguém que está julgando as promessas de Deus demorada. Muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, mas parece que está demorando tanto para Deus me ouvir. Parece que não está acontecendo nada, queridos, está acontecendo sim. Só que Deus tem o tempo dele. Mesmo que você julgue demorada, mesmo que você julgue coisa impossível, para Deus não tem demora e não tem coisas impossíveis, tem o tempo certo. E aqui está dizendo o seguinte, olha, alguns, 2 Pedro 3, 9, alguns a julgam demorada, pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, para Deus, ele pode levar para o céu todos os seres humanos. Deus ele pode levar para o céu todos os seres humanos. Sabe por que Deus não faz isso? Por amor aos próprios seres humanos. Por quê? Porque se ele levar para o céu pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, se ele levar para o céu pessoas que não querem saber de nada com vida espiritual, o céu para essas pessoas seria um inferno, seria uma tortura. Então, Deus ele está esperando que as pessoas se ajoelhem na presença dele, para ele poder transformar a mente, para que essas pessoas se sintam bem na presença dele, na presença da luz. Porque para você e eu nos sentirmos bem na presença da luz, nós precisamos ser iluminados pelo poder do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Nós precisamos sofrer essa transformação aqui na terra. O nosso gosto precisa mudar, os nossos olhos precisam mudar, a nossa maneira de pensar, tudo em nós precisa mudar. Porque Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos venham ao verdadeiro arrependimento. E olha o que a Bíblia está dizendo aqui em 2 Pedro 3, versículo 10. Olha o que está dizendo aqui, olha. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, Satanás, essa semana agora, ele quis voltar como um ladrão para um filho de um irmão nosso. Um filho de um irmão nosso. Esse menino, ele saiu, como de costume, para trabalhar com a sua moto. E esse menino, queridos, estava passando em cima de um viaduto. Um caminhão gigante chegou, fechou aquele menino e jogou ele com moto e tudo no viaduto para baixo. Ele caiu, a moto caiu, ele teve fraturas. Satanás, ele queria matar aquele jovem, mas Deus não permitiu, sabem por quê? Porque aquele jovem, ele é coberto pelas orações do seu pai e pelas orações
da sua mãe. Aquele jovem, naquele momento que ele foi fechado pelo caminhão, ele estava sendo coberto pelas orações de seus pais, que todo dia oram por eles, todo dia oram pelas pessoas que eles amam. Naquele momento, aquele jovem era para morrer. Você imagina a pessoa ser projetado do viaduto, cair com moto e tudo lá embaixo, alguns metros. Você imagina? E quebrou algumas partes do corpo, mas para a honra e glória de Deus, ele já está recuperado. Eles agora fizeram cirurgia, colocaram ali no lugar as coisas e ele voltou para casa. Então, eu quero que você saiba que não pare de orar pelas pessoas que você ama. Muitas vezes uma pessoa sai para trabalhar de moto, ou de carro, ou de ônibus, não importa a maneira que saia, ore pela sua família, interceda. Por quê? Porque o diabo pede para destruir, pede para matar, e os anjos de Deus ainda colocam a mão para sustentar, para cuidar. Imagine, para você ver uma coisa, aqui no Brasil muitas pessoas têm o desejo de trabalharem fora como médicos missionários, e muitas vezes muitos vão para fora, como aconteceu com a doutora Cristina e o doutor Edgar. Alguns, pouco tempo atrás, eles saíram e foram para o Togo, na parte ocidental da África, cuja capital é Lomé. E quando eles estiveram lá, queridos, em Lomé, na capital, eles foram como médicos missionários para fazer o quê? Para trabalhar, para ajudarem os africanos, para curarem, para restaurarem. E eles eles se formaram, eles demonstraram o desejo de irem para lá, para Togo. E, queridos, quando eles chegaram lá, para eles era tudo novidade. Imagine um médico novo, uma menina nova, médico também, uma médica e um médico. Aí eles chegaram lá e 6 dias depois que eles chegaram lá, houve uma revolta entre uma comoção política ali tem muita questão de facção, e aí eles começaram a se degladiarem lá. Aí eles chegaram, 6 dias apenas, colocaram ali as coisas, começaram a se ambientar, aí houve essa greve geral, essa briga entre eles. Eles não sabiam basicamente de nada, só sei que eles ouviram as pessoas comentando: olha, não saia de casa. Não saiam de casa, fiquem todos em casa, e foi decretado isso, para ninguém sair de casa. Aí eles já começaram a achar estranho. Imagine um médico novo, uma médica nova, aí eles ficaram em casa, só que eles não estavam preparados para aquela greve. Eles não estavam preparados, porque eles não tinham acumulado alimento, eles não tinham acumulado coisas em casa. E aí eles falaram para Deus: Senhor, o que nós vamos fazer? Graças a Deus, queridos, graças a Deus, tinha um pé de manga muito grande no fundo da casa deles. Eles passaram ali o primeiro dia comendo manga, eles passaram ali o segundo dia comendo manga, e ali naquela situação, e graças a Deus eles falaram: nós tínhamos manga para comer. Eles começaram a comer manga. Aí depois de 2 dias, eles ouviram um comentário ali perto da casa deles que a greve já tinha acabado, tinha tudo voltado ao normal. E eles, sem saber, sem ter condições de confirmar, o que eles fizeram? Eles pegaram o carro deles, imagine, um casal de médicos entraram no carro e foram até o centro da cidade para comprar alimento, para comprar coisas para eles se manterem. Mas quando eles chegaram ali, eles acharam estranho que a cidade deserta. Aí, queridos, quando eles chegaram no centro, eles olharam um para a face do outro, aí vieram na direção do carro deles aquela multidão de todos os lados e cercaram o carro deles. Queridos, a doutora Cristina e o doutor Edgar, eles, adventistas do 7º dia, médicos, missionários, eles ficaram apavorados, eles ficaram pálidos. Por quê? Porque aquela multidão cercaram o carro deles e começaram a gritar. E era uma multidão, queridos, era uma multidão com armas, facões, facas, porretes, pedras, e cercaram o carro deles e começaram a gritar: vamos matá-los, vamos virar o carro e vamos matar. Eles começaram a sacudir o carro deles. Aí o doutor Edgar, ele tentou conversar com eles na língua deles ali, eles falavam francês. Ele tentou comunicar com eles, contando para eles: olha, por favor, não façam isso conosco, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós somos médicos missionários. Quanto mais ele tentava explicar, mais as pessoas pegavam o carro e tentavam virar e ficavam furiosos. Fizeram uma grande fogueira perto do carro, talvez fosse para apresentar aquele casal como holocaustos, aqueles deuses deles ali. E eles começaram a ficarem furiosos ali, realmente querendo matá-los.
pegou um pedaço de pau e jogou no vidro, bateu no vidro, quebrou o vidro da frente, quebrou o vidro do lado deles ali. A doutora Cristina, ela falou que ela ficou assim apavorada. Ela ficou pálida, ela ficou assim. Ela disse que nunca clamou tanto a Deus por misericórdia, por socorro, do que naquele momento. E quando um abriu a porta do carro e pegou o facão e colocou nas pernas dela com aquele sorriso sarcástico, assim, agora eu vou cortar a sua perna, agora eu vou te matar. Queridos, aquela irmã nossa, ela não orou, ela clamou, ela rasgou a alma, rasgou a vida na presença de Deus. O esposo dela ali, os dois ali, clamando a Deus misericórdia. Naquele momento, queridos, eles não sabem de onde veio. Eles não sabem de onde veio. Um homem alto, aquele homem brilhante, aquele homem alto, o olhar daquele homem, o porte daquele homem chamou a atenção de todo. E ele se dirigiu para aquela turba que estava ali com um facão, com pedra, com um pedaço de pau, com armas. Aí ela estava dentro do carro quando ela viu aquele homem alto olhar para aquela turba. E ela ouviu os lábios dele se mexerem, mas ela não entendeu, ela e o esposo não entenderam o que ele falou para a multidão. Só sei que quando ele se dirigiu para a multidão foram deixando os facões caírem, as pedras caírem, foram deixando tudo cair, e aí eles foram embora, eles ficaram em silêncio. Aquele que estava ali com o facão na perna dela saiu também ali, acompanhou aquela turba, não ficou um. Eles saíram todos, foram embora, entraram ali no meio das casas, no meio do mato, foram embora. Aí o que mais impressionou a doutora Cristina foi que aquele homem, depois que todos foram embora, ele se voltou para eles. Aí eles estavam lá no carro, imagine aquele homem vindo na direção deles assim. Aí chegou, olhou para eles. A doutora Cristina olhou nos olhos daquele homem, ela viu um brilho que ela nunca tinha visto em olhos de ninguém. Aquele brilho, aquele homem alto, olhou para eles assim e só disse 3 palavras para eles: vão em paz. Só isso, não disse mais nada. Vão em paz. Naquele momento, queridos, ela olhou para aquele homem, ela disse que ela ficou igual a turba, assim, parece que ficou naquele estado de hipnotismo, ficaram hipnotizadas, ficaram assim, paradas assim, sem ação, somente com o olhar daquele homem. Aquele homem não fez absolutamente nada do que olhar para aquela turba, do que olhar para a doutora Edgar e a doutora Cristina, e olhou para eles e simplesmente falou para eles: vão em paz. E eles foram embora. Aí a doutora Cristina, ela conta essa experiência, ela diz o seguinte: vocês ainda duvidam de que Deus envia os seus anjos? Queridos, Satanás queria matá-los naquele momento, mas Deus não deixou. Queridos, Deus, ele pediu para um anjo só sair, quem sabe, diante do trono dele e ir lá e resolver aquela situação, tirar os filhos dele daquela situação, porque Satanás queria matá-los. Porque, queridos, Satanás, ele se satisfaz em matar, roubar e destruir. Mas naquele momento Deus preservou a vida daquele casal. Então, queridos, quando a Bíblia fala que Satanás, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, quando a Bíblia fala que Deus, ele pode voltar para você como ladrão, para mim também, a qualquer momento nós podemos descansar no Senhor. Mas nós precisamos confiar na presença de Deus e confiar na presença dos anjos ao nosso redor. Outra experiência que aconteceu na África, um casal de missionário também, queridos, quanta coisa acontece na África que você não faz ideia do poder de Deus. Uma turba cercaram um casebre de nossos irmãos na África, e agora todos com tochas, com porretes, e falam assim: agora nós vamos tacar fogo e vamos matá-los, aquela turba ali. E o que a família fez? Queridos, o marido, a esposa e os filhos, eles se ajoelharam na presença de Deus, e como a doutora Cristina, eles clamaram, eles abriram o coração a Deus, falando para Deus: Senhor, faça-se a tua vontade, mas por favor nos use como instrumentos teus. Queridos, eles disseram que quando eles estavam todos juntos ali, abraçadinhos, orando, também na África, eles estavam suplicando a Deus, eles só viram aquelas tochas sendo lançadas na casa deles ali, que era uma casa de madeira com palha. Queridos, aquela família viu
aquela casa começaram a pegar fogo, eles se abraçaram. Queridos, eles não souberam explicar, simplesmente quando eles ficaram ali tão juntinhos, esperando a morte, mas quando eles abriram os olhos, queridos, quando eles abriram os olhos, eles estavam a muitos quilômetros daquela aldeia. O mesmo Espírito, o mesmo anjo que pegou Filipe e transportou, depois de ter batizado o eunuco, pegou aquela família e transportou para um lugar seguro. Queridos, o Deus que vocês e eu servimos é o mesmo Deus, é um Deus de milagres, é o Deus do impossível, é o mesmo Deus que atuou no passado, que está atuando hoje. É por isso que nós sabemos que Jesus está para voltar e nós não devemos temer o futuro, nós não devemos temer o que vai acontecer agora. Tudo está sendo armado para destruir os filhos de Deus. No entanto, nós não precisamos ter medo de nada. O que nós devemos fazer? Vamos voltar lá para 2 Pedro capítulo 3, vamos voltar. Queridos, olha o que está dizendo 2 Pedro capítulo 3. Olha o que está dizendo a Bíblia. 2 Pedro no capítulo 3, olha o que está dizendo aqui, queridos. No versículo 10, vamos repetir o versículo 10, 2 Pedro 3,10 diz assim, olha, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, as pessoas não acreditam que esse mundo será destruído por fogo. As pessoas não acreditam que Jesus vai voltar com os anjos e vai pegar os filhos dele, levá-los para casa, e depois esse mundo ficará no descanso 1000 anos para ser destruído por fogo. As pessoas não acreditam nisso, que esse mundo vai pegar fogo, não acreditam. Mas para nós que acreditamos, a Bíblia está dizendo aqui, olha, versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, eu digo para você o seguinte, se nós sabemos que este mundo será destruído pelo fogo, se nós sabemos que todas as coisas irão acontecer, queridos, eu faço uma pergunta para vocês, nós devemos viver em santo procedimento e piedade hoje. Queridos, não importa se todas as pessoas do mundo, se todas as pessoas que nós acreditamos, que nós consideramos como nossos irmãos, não estejam fazendo o certo, vamos fazer o certo. Não é porque todos estão indo para o cinema que eu tenho que ir, não é porque todos estão indo para o estádio que eu tenho que ir, não é porque todos estão indo para a passeata que eu tenho que ir, não. Não, porque a salvação é individual. Deus ele vai colocar a coroa da vida na sua cabeça de forma individual. Jesus ele vai abraçar você de forma individual, ele vai abraçar coletivo. Quando Jesus olhar para você e for conversar com você, é só você que ele vai conversar. E a Bíblia Sagrada, queridos, não é o pastor Eusébio que está dizendo. Deus, nesses últimos dias, ele vai agir em prol de um povo. E este povo, queridos, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Este povo hoje está buscando, está chorando de madrugada na presença de Deus. Este povo está clamando na presença de Deus. Eu quero dizer para vocês, queridos, eu estou apelando para você. Se eu estou falando para alguém aqui que ainda não tomou a decisão de estudar a Bíblia para ser batizado, estude um pouquinho mais a Bíblia, seja batizado, queridos, não demore na questão do seu batismo. Se eu estou falando para alguém aqui que está com um pé na igreja, um pé no mundo, queridos, coloque os 2 pés na igreja, fique ali firme fazendo a vontade de Deus, não brinque, porque muitas mortes, muitas coisas estranhas irão acontecer, e Deus ele quer proteger, Deus ele quer selar, Deus ele quer separar vocês e eu. Não serão todas as pessoas que estarão prontas, preparadas para a volta de Jesus, não serão todas as pessoas. É um grupo de pessoas que se encontrarão prontos para a volta de Jesus. E esse grupo que vai se encontrar prontos para a volta de Jesus, eles estarão vivendo de 4 características que eles estarão vivendo aqui na terra antes da volta de Jesus. Primeira característica, eles estarão buscando conhecer Deus. Eu faço uma pergunta para você, quanto tempo você está passando na presença de Deus para conhecê-lo, para se enamorar de Deus?
Quanto tempo você está passando na presença de Deus? Só você e Deus. Não estou falando do culto familiar, não. Eu estou falando você, só você sozinha, você sozinho com Deus. Quanto tempo? 20 minutos? Meia hora? 1 hora? 2 horas? 5 minutos? Pensa um pouquinho. A característica das pessoas que estarão prontas, elas estarão tirando tempo para conhecer Deus, através da Bíblia, do Espírito de Profecia. Quanto tempo você está tirando para conhecer Deus? Você entende? As outras 3 características da vida de pessoas que estarão prontas para a volta de Jesus. Está dizendo aqui, ó. Queridos, olha aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Olha, está dizendo aqui. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. Queridos, primeira característica, eles vão conhecer Deus. Segunda característica, eles vão ter paz. Aí você pode perguntar, pastor, mas como é que eu vou ter paz no mundo como este? Queridos, a mesma paz que Jesus sentiu quando o barco estava balançando, quase para virar, Jesus estava dormindo dentro do barco. Por quê? Porque Jesus conhecia o Pai. Você vai conhecer Jesus, você vai conhecer o Pai, você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter paz no meio deste mundo. Quando você vê uma adventista do 7º dia, uma pessoa que diz que acredita em Deus, puxando os cabelos, desesperando, falando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Você pode ter certeza que não conhece Deus. Você pode ter certeza que não tira tempo para conhecer Deus. Tira tempo para assistir tela quente, para assistir um seriado, para assistir uma novela, um jogo, tira tempo para tudo, mas não tira tempo para conhecer Deus. Essas pessoas vão entrar em desespero. Muitos adventistas do 7º dia vão entrar em desespero. Por quê? Porque não tiraram tempo para conhecerem Deus. Não tiraram tempo para adquirirem a paz que só Jesus pode dar. E essa paz, queridos, Jesus vai dar para aquela pessoa que ele conhece, que ele sabe que está buscando, que tem um lugar de oração, que tem um lugar de comunhão com Deus. Deus, ele conhece a nossa vida, ele conhece a sua vida. Você entende? Ele conhece a nossa vida. E ele está dizendo mais aqui, ó, no versículo 14, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Queridos, preste atenção, nós precisamos, quando Jesus voltar, os verdadeiros filhos e filhas que estarão prontos para subirem, estarão vivendo em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O que significa isso? Serão pessoas que estarão vivendo a vida de Enoque aqui na terra, quando Jesus voltar. Isso é viver em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Estarão vivendo a vida que Enoque viveu antes de ser trasladado para o céu sem ver a morte. Porque eles conheceram Deus, eles tiraram tempo para ficarem com Deus e eles permitiram Deus purificar de todo o pecado, purificar de toda impureza, purificar de toda mágoa, de toda dor, de toda frustração. Eles foram purificados. Eu pergunto para você mais uma vez, meu amigo, será que Deus pode mandar um anjo para livrar você, para transportar você de um lugar para o outro, quando você orar, porque Deus conhece que você está buscando de todo o coração? Será que realmente nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, queridos? Hoje nós precisamos tomar essa decisão. Hoje nós precisamos falar para Deus, Senhor, eu não quero me apostatar. Senhor, eu não quero olhar para o ser humano. Eu não quero encontrar defeitos. Senhor, eu quero olhar para Jesus. Eu quero uma vida transformada. Querido, hoje é o momento de vocês e eu buscarmos o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação. Porque, queridos, tem esse livro aqui, ó. Ele é o Testemunhos para a Igreja. Ele fala que apenas pessoas de vidas santificadas verão a Deus. Apenas pessoas que estão procurando produzir o fruto do Espírito Santo verão a Deus. Aqui está dizendo que quando a graça da santificação reina no coração, a disposição é moldada por sua influência, há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade
à vontade de Deus. Queridos, será que nós já aprendemos a submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Será que os nossos gostos, os nossos prazeres, são os mesmos prazeres de Deus, são os mesmos gostos de Deus? Será que nós estamos tão identificados com a vontade de Deus como Enoque estava? Queridos, eu falei no começo, vamos deixar o passado para trás. Não olhe para trás, não olhe para o seu passado, olhe para frente. Olhe para Jesus como autor e consumador da fé. Se apegue a Deus como você nunca se apegou antes. Eu preciso me apegar a Deus. Isso através de lágrimas, isso através de jejuns, isso através de prantos. Queridos, Deus, Ele quer fazer com que vocês e eu vivamos de forma imaculada, irrepreensível aqui neste planeta Terra. Na Bíblia não tem promessa para perdedor, não tem promessa para fracassado, não tem promessa para derrotado. Não tem, queridos, não tem. Não é o pastor Eusélio que está dizendo, não, queridos. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, vamos repetir, 2 Pedro 3,14. Ó, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Queridos, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essas características é de quem conhece a Deus. Por isso que está dizendo aqui no versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos, antes crescei na graça, crescei no conhecimento. Eu pergunto novamente para você, queridos, quanto tempo vocês e eu estamos passando conhecendo Deus? Quanto tempo, queridos? Abandone, queridos, se for necessário você abandonar o seu futebol na televisão, a sua novela, o seu seriado, o seu filme, abandone, desligue, mas conheça a Deus agora. Conheça a Deus, abandone aquilo que te afasta de Deus, abandone. E você só vai abandonar, queridos, de joelhos na presença de Deus, suplicando um novo coração. Suplicando uma vida de vitória sobre o pecado. A vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser um dia perfeitos. A vida do cristão é assim, precisa ser assim. E eu vou voltar a repetir para você, queridos, olha, queridos, preste atenção. Preste atenção, se conhece um cristão autêntico, uma mulher que é cristã autêntica, um homem que é cristão autêntico, por duas características principais. É a língua santa e o temperamento santo. Língua santa e temperamento santo. Essas são pessoas que serão encontradas em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Você compreende? São essas pessoas que a promessa de Apocalipse vai se cumprir na vida delas. Entendeu? Que promessa, pastor? Queridos, olha o que tem as promessas da Bíblia. Queridos, abra sua Bíblia para a gente terminar, porque o nosso tempo já foi embora. Abra sua Bíblia em Apocalipse, mais uma vez. Vamos terminar com Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia. Anota esses textos aí. Ó, Apocalipse, capítulo... Vamos começar aqui com o capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Não, Apocalipse capítulo 1, para a gente não... Entendeu? Apocalipse capítulo 1. Queridos, olha, quando eu falo para você que hoje é o dia de vencer as seduções de Satanás, quando eu falo para você que hoje é o dia de suplicarmos a Deus força para não sermos seduzidos, para não fazermos a vontade do diabo, é porque a Bíblia diz que se você e eu não fizermos isto, nós não vamos ser encontrados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Porque todas as promessas da Bíblia são para os em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos começar aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, no versículo... Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Queridos, todas as promessas da Bíblia são para as pessoas que foram libertas
pelo sangue de Cristo. Libertas do quê? Libertas do pecado. Quem é liberto do pecado tem um nome. Qual é o nome que recebe aquela pessoa que foi liberta do pecado pelo sangue de Jesus? Qual é o nome que a pessoa recebe? Olha na Bíblia, ó, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, aquela pessoa que foi liberta pelo sangue de Jesus é uma pessoa que venceu as seduções de Satanás. Não é mais escravo do pecado. Não é mais escravo de Satanás. Não existe cachaça, não existe cigarro, não existe vinho, não existe vício, não existe nada na vida da pessoa, porque foi liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Compreende? Por isso que a promessa é para essa pessoa: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha o capítulo 2, queridos, versículos 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Queridos, olha o versículo 26 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Versículo 21, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, você compreende que na Bíblia não tem lugar para perdedor? Na Bíblia não tem lugar para fracassado? Eu pergunto para você, Davi errou? Errou feio. Salomão errou? Errou feio. Sansão errou? Errou feio. Mas eles continuaram no erro? Pedro errou? Errou feio. João errou? Errou feio. Mas eles continuaram no erro? Eles continuaram brincando com o pecado? Não. A mulher apanhada em adultério errou? Errou. Mas ela continuou cometendo adultério sem parar? Sem estar nem aí para nada? Não, queridos. Todos eles se ajoelharam, todos eles choraram, todos eles se apegaram a Deus. Queridos, quando eu analiso Sansão, cego, suplicando a Deus: Senhor, me devolva as forças só mais uma vez. Queridos, ele abriu, ele rasgou o coração na presença de Deus. Eu vou fazer esse apelo mais uma vez para você, queridos. Vou fazer esse apelo mais uma vez. Vamos suplicar a Deus, queridos. Vamos suplicar a Deus. Senhor Deus, a minha vida está igual à vida do filho pródigo. Mas eu volto ao lar agora. Eu quero voltar a Ti. Eu quero tomar a decisão pelo batismo. Eu quero tomar a decisão para que eu tire tempo todos os dias para conhecê-lo, para ser transformado. Porque eu quero ser encontrado em paz. Eu quero ser encontrado sem mácula. Eu quero ser encontrado irrepreensível. E eu sei que o Teu sangue pode fazer isso por mim, na minha vida. Eu quero levantar as duas mãos e pedir para Deus hoje: Senhor, eu quero que o Senhor opere a transformação que o Senhor, como Deus, pode operar. Eu quero que o Senhor me conserve em paz, sem mácula e irrepreensível. Eu estou voltando agora como filho pródigo, sujo, fedendo, mas eu estou voltando para os Teus braços de amor. Quantos querem levantar as mãos e fazer esse pedido para Deus junto comigo, hoje, agora, aqui? Mas de coração, queridos. Quantos querem pedir para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor queime a minha língua, se for para eu falar mal dos outros, queime a minha língua. Faça com que a minha língua pegue fogo, mas eu não quero mais falar mal de ninguém.
Pai, eu quero ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Me transforma, mesmo que seja através da dor. Deus espera isso de você, queridos. Decisão. Eu quero tomar essa decisão hoje. Se for para eu ficar falando mal dos outros, se for para eu viver uma vida de ímpio, eu quero que Deus queime a minha língua. Eu quero que Deus queime o meu cérebro, mas eu não quero mais pensar coisas ruins, eu não quero falar mal, não quero falar coisas ruins mais. Eu quero ter a vida santa. Eu quero. Quantos querem? É compromisso, queridos. É com Deus, não é comigo, é com Deus. Quantos querem? Eu quero. Levanta a sua mão, aí onde você está. Eu não sei o que você está fazendo, mas levanta a sua mão. Se comprometa, porque Deus, Ele pode. Se Ele percebe em você que você quer e não tem força igual eu quero, mas não tenho força de mudar. Mas Ele pode me mudar. Quantos? Levante as mãos. Levante as mãos. Eu já levantei as mãos, estou voltando para os braços do Pai e você também. Levante a mão. Eu vou fazer uma oração por você e por mim. Querido Deus, estamos voltando ao lar. Estamos voltando para os seus braços de amor. Te agradeço pela assistência dos anjos nesta manhã. Te suplico, bom Pai, que um dia, não muito longe, tenhamos o privilégio de abraçar o nosso anjo, de abraçar a Jesus, de abraçá-lo. Querido Deus, nós queremos sempre sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Te suplico, bom Pai, não nos permita mais brincar com o pecado. Não nos permita mais nos chafudarmos no vômito do diabo. Pai, nós não te pedimos prata e nem ouro. Nós te pedimos apenas forças para sermos encontrados por Ti em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós queremos, bom Pai, vencer as seduções e tentações de Satanás. Nós não queremos mais ser escravos do diabo. Nós queremos viver aqui neste mundo de forma pura, íntegra, como Jó viveu. Em nome do Senhor Jesus, Pai, atenda o nosso clamor. Nós queremos que o Senhor derrame sobre nós porção suficiente do Teu Espírito Santo para vivermos vidas diferentes. A língua santa, o temperamento santo, com humildade, com a mansidão de Jesus, refletindo o caráter de Cristo. Pelo nome dEle, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Querido amigo, querida amiga, que Deus nos abençoe e que prossigamos para o alvo supremo, refletindo o caráter de Cristo, vivendo para a honra e glória do nosso Deus. Amém?